Boa noite, turma de Finanças Pessoais. Boa noite novamente, professor Simval. Vamos Boa começar, noite a então, todos. o nosso bate-papo de hoje. É bom explicar para a turma, que essa turma é nova, dessa nossa parceria que vem rolando isso há mais de 8 anos. Eu não sei detalhes do quantitativos. Quer citar você? O que é? Não, eu não tenho quantitativo nenhum. O que tem é o acordo que a gente fez e que de pegar esta disciplina e dar para as duas turmas, uma de administração, outra de contabilidade. É só isso. Para ninguém estranhar a presença de dois professores e a gente vai operando assim dessa maneira. Que é Então, inusitado. boa noite novamente. Estamos aqui presentes, eu, Luiz Antônio, e o professor Simval. Eu sou do Departamento de Ciências Contábeis, Departamento de Contabilidade, o professor Simval do Departamento de Administração. Já há quase uma década a gente uniu as turmas, quem faz finanças pessoais pela contabilidade, quem faz tópicos especiais finanças e controle pela administração, a gente juntou, colocou no mesmo horário no SIGA e eu e o professor Simval, a gente alterna as falas aqui. Isso, como ele disse ainda agora, é fruto de uma parceria que eu tenho com ele em função de alguns objetivos únicos que nós temos em relação à própria universidade, às nossas vidas em si, e também alguns objetivos que a gente tem de pesquisa. Okay? Então, vamos lá. A gente teve uma primeira apresentação, professor, na terça-feira, foi bem rápida, se não me engano, durou 20 minutos só. Eu falei que iria começar hoje. Tá? Tá. Então, estamos gravando para colocar depois no YouTube da turma. Bom, eu tive conversando antes de começar a turma aqui com o professor Simval, como eu disse, a gente divide a disciplina, e nós temos alguns objetivos com essa disciplina durante esse semestre. A ideia é processar algum tipo de informação relacionada a isso que eu vou apresentar agora. Essa apresentação, se não me engano, é de novembro do ano de 2019, se não me engano, uma apresentação que eu fiz, novembro de 2020, uma apresentação que eu fiz por solicitação da Universidade de Estácio de Sá, sobre uma atividade que eu faço de consultoria em termos de finanças pessoais. Aí eu peguei essa apresentação, mexi alguma coisa nela para poder apresentar hoje. Então, ela envolve essa consultoria que eu faço, é uma consultoria gratuita, eu falei sobre isso na terça-feira agora. Então, eu vou passar alguns dados. A ideia que eu tive desenvolvendo com o professor Simval é usar isso daí de base, que existem esses 4 tópicos que eu vou apresentar, e tentar fazer algum tipo de pesquisa nessa área. Então, eu vou fazer alguma apresentação, alguma exposição sobre essas questões, não necessariamente somente hoje, e aí depois a gente passa o restante do tempo obtendo informação, provavelmente através de trabalho ou pesquisa através de formulários online. Então, esses itens são endividamento, em primeiro lugar, processo orçamentário, poupança em investimentos, que a gente pode falar basicamente só em investimentos, e consumo ou fruição. Então, eu procuro orientar essas pessoas que eu atendo nessas 4 fases. E aí eu resolvi chamar isso de metodologia Doutor Finanças, que é o programa do qual eu faço parte, num órgão chamado Escola de Educação Previdenciária. Então, eu vou passar aqui agora esses slides para a gente ter uma ideia do que é essa atividade. Okay? Lembrando que durante a apresentação eu não vejo o rosto de vocês e não vejo também, não tenho acesso ao chat. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, abra o microfone. Bom, vamos lá.
Então, esse atendimento chama-se Doutor Finanças. Por uma extrema coincidência, existe um site em Portugal, ele é doutorfinanças.com.pt, se não me engano, e esse daí é o garoto propaganda do Doutor Finanças. Mas esse nome, Doutor Finanças, ele vem de uma atividade que tem uma escola de educação, o nome era Escola de Educação Financeira, passou a ser Escola de Educação Previdenciária, e fazem parte desse programa algumas pessoas, e eu sou uma dessas pessoas. Então, eu atendo indivíduos que têm algum tipo de questão sobre suas finanças pessoais. Okay? Então, foi uma coincidência, eu estava fazendo, em uma dessas palestras que eu fui dar aí na minha vida, eu fiz uma pesquisa e encontrei Doutor Finanças em Portugal. Então, lá em Portugal tem uma atividade que é coordenada por esse cara aí, chamado Doutor Finanças. Está aí o site, www.doutorfinanças.pt. Eu não sei como é que é, se é gratuito, se é de uma universidade, mas encontrei, está aí o site, que eu achei uma coisa bem interessante. Bom, como são mais de 40 slides, se não me engano, eu vejo que talvez a gente não consiga tratar dele todo hoje. E como a gente já tinha falado, semana que vem deve ter atividade normal. Então, se não der para tratar hoje, eu termino na semana que vem. Então, a minha ideia é falar sobre esse atendimento do Doutor Finanças, que... Só um minutinho que está chegando gente. A minha ideia é falar sobre esse método, e esse método prevê esses 4 itens: endividamento, orçamento, investimentos e fruição. No segundo item, eu vou falar sobre uma pesquisa em andamento lá em novembro do ano passado. Então, na turma de finanças pessoais, em novembro do ano passado, estava terminando um semestre, se não me engano, eu tinha feito um questionário online, ele teve alguns problemas, que eu vou citar daqui a pouco, mas até aquele momento, se não me engano, tinha 1 ou 2 semanas com o questionário na rede, colhendo dados, eu já tinha uma prévia do que tinha sido respondido, e eu fiz um levantamento, aí eu mostrei isso nessa primeira apresentação, eu vou falar agora também. E vou fazer uma breve consideração final, que eu chamei aí de considerações finais. Eu tinha colocado, esqueci de tirar, eu costumo falar o meu Instagram nas minhas apresentações, e ele fica ali do lado direito em cima. Bom, esses atendimentos, normalmente eu faço registro fotográfico porque existe a possibilidade de eu me afastar desse... Isso eu pensava, né? Eu atendo desde 2016. Existe a possibilidade, por um problema qualquer, eu me afastar, então eu faço o registro fotográfico, coloco numa ficha que eu tenho de cada um, para que, se alguém precisar dar andamento a esse atendimento, então a pessoa pode ter ideia de como é o indivíduo que vai ser atendido antes dele chegar lá na escola de educação previdenciária. Então, eu tenho esse costume de fazer as fotos. Tá? E também para eu lembrar das pessoas. Algumas eu lembro bem, outras não. Então, é bom, as pessoas às vezes entram em contato comigo para alguma dúvida, e é bom eu lembrar do rosto da pessoa utilizando fotografia. Do lado direito, então, um exemplo de fotografia, alguns exemplos de fotografias lá na sede física da Escola de Educação Previdenciária. Então, do lado direito embaixo, essa foto com essa menina aí que tem essa pasta verde, é onde a gente conseguiu chegar. A gente conseguiu fazer uma sala bem pequenininha, fechada, né, para fazer esse atendimento de maneira privada, digamos assim. Em outras vezes, eram usadas salas de aulas, como vocês podem ver aí um pouco mais para cima. Tá? Então, a ideia de colocar doutor finanças era justamente para que a pessoa pudesse se abrir perante a pessoa que fosse um especialista em finanças pessoais, para poder, né, tratar disso com maior reserva, digamos assim. Tá? Do lado esquerdo, conforme veio a pandemia, a gente está fazendo por atendimento virtual, e eu tirei aí 3 fotos de como é isso. Então, é bem interessante essa atividade. Isso aí são alguns números, são 3 faixas, 2016 e 2017, teve aí uma média de 1,5 atendimento por mês.
só teve atendimento presencial. Em 18 e 19, essa média já passou para 3,1 ao mês. E incluiu atendimento presencial e algumas outras formas de atendimento, como pelo telefone ou WhatsApp, alguma coisa assim. Cada um desses atendimentos tem um registro individual. E por videoconferência, de 2020 para frente, né, essa média passou para 5,8 até esse levantamento que foi em novembro. Então, eu achei interessante mostrar isso, que a cada 2 anos, mais ou menos, até esse corte aí, lá em 2020, a gente dobrava o número de atendimentos. Eu achava isso interessante, por mês. Né? Embora o número de atendimentos tenha dobrado, eu coloquei isso num gráfico que, no eixo horizontal, representa o número de vezes que as pessoas retornam para o atendimento. Então, o primeiro atendimento, representado pelo número 1, a gente pode ver lá, vai a 211, como está escrito aí do lado direito. Né? A gente vê que das 211 pessoas que esse gráfico retrata, para o segundo atendimento, em torno de 50 pessoas retornam. Então, menos de 1/4 das pessoas retornam para o segundo atendimento. E na faixa aí de 30, mais ou menos, vem para o terceiro atendimento. Então, repara que, conforme vai aumentando o número de atendimentos, o número de retornos vai caindo, mesmo com a atividade em teleatendimento. Então, o fato de ser por videoconferência não alterou muito esse perfil. E isso é uma das coisas que eu gostaria muito de entender. Por que que, inicialmente, lá fisicamente, numa escola de educação previdenciária, onde era tudo gratuito, todo esse atendimento é gratuito, ainda continua sendo, como que as pessoas, tendo algo disponível dessa maneira, elas não necessariamente elas aderem ao atendimento em termos contínuos. Sim, existem pessoas que voltam mais de 10 vezes. Ontem mesmo eu atendi um senhor que já estava no 19º atendimento. Então, existem pessoas que retornam várias vezes, inclusive não largam o atendimento. Pelo menos uma vez por mês a gente conversa. Então, isso daí é um fato interessante. Eu suponho que uma atividade parecida na área de saúde deve acontecer a mesma coisa. Mesmo tendo um posto médico perto da nossa casa, que a gente possa ir andando, com palestras sobre fumo, sobre obesidade, sobre longevidade, sobre exercícios físicos, coisas assim, gratuitamente, não haverá muito a adesão das pessoas. E isso realmente é algo que não só intriga muito, não só intriga a mim, mas há uma grande quantidade de pessoas que estudam finanças pessoais. É muito interessante porque não é exatamente falta de conhecimento, né, disponível, não é exatamente falta de tutoria, que é o caso do Doutor Finanças, principalmente online. Né? Hoje mesmo eu tive um atendimento, teve uma curiosidade, foi o 200º dia em que eu fiz atendimento, ou seja, hoje são 200 dias em que eu fiz atendimento. E normalmente são, eu fiz uma conta por alto, dá mais de 1,5 atendimento por dia. São 380 atendimentos, mais ou menos, em 200 dias. Então, isso é uma marca que eu acho interessante. Estou quase chegando na marca de 400 atendimentos feitos. Bom, então, é difícil as pessoas retornarem. E esse é o tipo de coisa que depende muito da pessoa retornar. Né? Então, como eu disse, ontem eu atendi uma pessoa na 19ª vez e essa pessoa, lá no final, eu sempre peço para marcar a próxima data e essa pessoa deixou em aberto. E aí isso já é uma indicação para mim que essa pessoa vai deixar de vir. Né? Então, é um fato interessante. Eu não sei o que acontece, a pessoa simplesmente para. Pode ser o método que é ruim, pode ser o meu atendimento que é ruim, pode ser que a pessoa já viu que não dá certo e aí deixa para lá. Então, é uma coisa que eu gostaria de saber. Por que as pessoas param de fazer esse atendimento? Bom, tem alguns dados aí
os gráficos são meio confusos, porque eles são todos muito antigos, você vê aí, são de 2019, mas dá para a gente ter uma ideia de como existem algumas distribuições em relação a isso. Eu coloquei aí VI, variável independente, a idade. Então, a idade contra algum outro dado. Tá? Então, primeiro da esquerda em cima, se faz orçamento. Então, a gente vê lá na primeira barra, entre 20 e 30 anos, é onde existe a maior ocorrência de pessoas que fazem orçamento. Então, a gente repara que 35 anos, 45 anos, 55 anos, 65 anos, em média, as pessoas, em um menor grau, fazem orçamento. Conclusão disso é que quanto mais jovens as pessoas são, provavelmente, mais elas vão aderir à ideia de fazer orçamento. Isso é bom para mim, que faço esses atendimentos, que quando a pessoa é mais jovem e o caso é resolvido com orçamento, é provável que a pessoa vá aderir. Quando é uma pessoa mais velha, por exemplo, lá na faixa dos 45 anos, 35, 55, a probabilidade de a pessoa aderir ao uso do orçamento é menor. Pelo menos é o que o gráfico diz. Então, quantidade de filhos com base na idade. Então, a gente vê uma escadinha subindo, né? Conforme as pessoas vão ficando mais velhas, a quantidade de filhos aumenta. Então, indica que enquanto vivas as pessoas estão, mais elas vão fazendo filhos, né? Ter filhos para as finanças pessoais, na minha concepção, é bem complexo, né? Você aumenta muito a complexidade da sua vida em termos de finanças quando você coloca a preparação em si do casal para ter o filho, o nascimento, né? A gestação, os primeiros anos e tudo mais. Então, eu gostaria muito de um dia poder correlacionar o fato de se ter filhos ou não, e a quantidade de filhos e a idade talvez associada ao nascimento deles, o quão mais difícil vai ficando você lidar com as finanças pessoais na medida em que você aumenta a idade e a quantidade de filhos. Então, isso aí é para ter uma ideia. A gente nota lá na faixa dos 75 anos um aumento maior, tá? Mas provavelmente está relacionado não só ao envelhecimento dessa classe, mas também a que antigamente as pessoas tinham mais filhos, né? Então, esse grupo que quando eu fiz a medida estava em média com 75 anos, é de uma geração lá atrás onde se tinha mais filhos, ok? Do lado direito, em cima, a relação de bens e direitos. Eu não gosto de dizer que as pessoas têm ativos, isso é muito comum para quem lida com finanças pessoais. Eu tenho muito ativo, eu tenho muito patrimônio, eu tenho muito isso. Eu gosto de chamar de bens e direitos por causa da minha formação em contabilidade. Então, a gente vê uma distribuição na faixa dos 55 anos de idade. As pessoas, em média, têm aí pouco mais de R$800 mil em bens e direitos. Dinheiro, terreno, valores a receber, né? Na média, é isso daí. Então, eu achei interessante que ele começa a subir lá para os 55 anos e, a partir daí, ele começa a decrescer. Eu suponho que as pessoas, em média, ali, começam já a se desfazer dos bens, né? Já ir passando para os herdeiros, ou até mesmo consumindo esses bens, como é o caso que acho que vai acontecer comigo. Eu pretendo, na minha fase de aposentadoria, pegar tudo que eu tenho e torrar em felicidade, por exemplo. Tá? Então, isso daí é o que os meus atendidos passaram para mim em termos de resposta. Do lado de esquerda, embaixo, o gráfico de renda. Então, a gente vê também que a faixa dos 55 anos é onde as pessoas mais ganham dinheiro, né, que declararam para mim. Então, é um valor médio aí um pouco maior do que R$6 mil lá em 2019, juntando dados desde 2016, o que é um erro, provavelmente, mas é o que eu tenho disponível. Eu não sou muito bom em estatística, então existem algumas compensações que eu precisaria fazer nesses números, mas decidi não fazer. Esses dados estão muito crus, mas dá para a gente ver que na faixa dos 55 anos é onde a gente tem a maior quantidade de renda. E também de dívida, do lado direito aí. A dívida vai crescendo até os 55 anos,
e depois começa a decrescer, possivelmente pelo pagamento, né? E aí, isso também é uma coisa muito complexa, porque eu não peço para a pessoa provar que ela tem, sei lá, 200 mil de dívida, 40 mil de dívida. Ela simplesmente declara para mim, eu procuro detalhar que dívida é essa, se é um financiamento imobiliário, se é um financiamento de um carro, se é dívida com cartão de crédito, cheque especial, etc. Somo tudo, isso dá um número e, conforme eu falei aí, eu associo a idade e gero esse gráfico. Bom, então, esses foram alguns dados, bem por alto, né? Então, agora eu vou pegar os 4 itens desse atendimento. A partir daqui, conforme eu estava dizendo, o meu planejamento junto com o professor Simval é obter informação através de pesquisa, trabalho, etc., desses 4 itens aí. Eu vou falar sobre isso um pouco em outra oportunidade, provavelmente semana que vem. Não sei se vai ser através de artigos, ou conversas nossas, ou trabalho de grupo, alguma coisa assim. Mas a primeira coisa que a gente vai precisar estudar, não só teoricamente, né, nos livros, nos artigos, nos sites, etc., como também a gente pode coletar informação com pessoas para montar a nossa base de dados. Então, o primeiro item que eu falo é sobre endividamento. Ele vem logo na frente. Tá? Então, eu colhi alguma informação. Existe aí uma percepção de que o endividamento dura a vida inteira, né? Então, é uma luta que pode durar uma vida inteira. A pessoa começa a ganhar dinheiro, já entra no que a gente resolveu chamar de espiral do endividamento, e vai nesse círculo aí até a aposentadoria. Termina uma dívida, começa outra, ou paga uma dívida fazendo uma outra. Então, tem uma grande gama de coisas aí relacionadas à dívida. Isso é considerado uma dádiva, você usar recursos que ainda não tem, né? Quando a gente usa esses recursos que ainda não temos. Então, hoje eu pego, sei lá, 50, 100 mil reais no banco sem ter, sob forma de empréstimo, significa que esse dinheiro que eu iria ganhar lá no futuro, nominalmente maior, quando ele traz a valor presente hoje, eu tiro essa taxa de juros que o empréstimo cobra, então, isso é relativamente bom, né? Então, provavelmente a gente não poderia comprar carros, casas, valores grandes, sem esse artifício do empréstimo. Então, isso é considerado uma dádiva. Muita gente não sabe que os componentes do pagamento, quando a gente faz um pagamento, hoje eu vou pagar uma dívida de R$ 1.200. Dentro desse valor, existem pelo menos esses 2 itens, amortização e juro dessa dívida. E a maioria das pessoas não sabe lidar com isso. Então, nesse atendimento, Doutor Finanças, eu procuro explicar isso quando é o caso. Então, quando a pessoa traz lá, por exemplo, tem 57 parcelas de R$ 600 para serem pagas. Então, 57 vezes 600, eu vejo quanto dá e coloco ali. Se por acaso essa pessoa ganha dinheiro antecipado e quiser antecipar a dívida, aí então a gente tem que fazer uma comparação de taxa para saber se o desconto que a instituição está dando vale a pena. Então, para isso, a gente tem que saber matemática financeira. É por isso que, para algumas carreiras, para algumas pessoas, para entrar nessa disciplina, o pré-requisito é matemática financeira, se não me engano. Tá? Porque é bem interessante saber matemática financeira para fins de finanças pessoais. Esse endividamento severo ele deve ser evitado, porém é uma coisa interessante a gente determinar o que é endividamento severo. Por exemplo, essas pessoas, se não me engano, já tem muito tempo que eu não visito essa estatística, mas se não me engano, aqueles 6 mil que eu mostrei ali de renda, tem uma dívida média das pessoas todas na faixa de 120 mil reais. Né? Então, 60 para 120, é muita coisa. Então, como é que a gente sabe que o endividamento é severo? Né? Será que 120 mil para uma pessoa que ganha 6 em média é um endividamento que dá para ser conduzido ao longo do tempo? Não sei. Tem gente com valores bem acima de 120 mil, né? 400 mil, 700 mil de dívida. Então, é muito complexo. Então, um item que a gente poderia ver na pesquisa que a gente pode vir a fazer é a partir de que ponto o endividamento pode ser considerado como severo. Tá?
Então, a gente poderia, por exemplo, criar uma escala média de dívida por idade e estabelecer um ponto acima do qual esse endividamento seria severo. Então, sei lá, se a dívida média da pessoa com 30 anos vamos supor, 40 mil reais, a gente pode colocar uma margem aí de 10, 20%. Então, estando acima da faixa da idade, 10, 20, 30%, a gente poderia classificar como severo. Então, seria interessante a gente criar uma tabela para enquadrar essas pessoas. E a ideia de que é sempre melhor quitar dívida em vez de investir. Okay? Então, eu mesmo não faço isso, tá? Mas eu estou ciente de que para o meu patrimônio líquido é bem melhor que eu primeiro quitasse todas as minhas dívidas para depois começar a investir. A questão é que, no meu caso, de 2 anos para cá, eu aprendi a entrar na bolsa e a comprar e vender títulos, né, ações e fundos imobiliários. Então, eu vinha numa marcha de quitar endividamento, aí dei um tempo, aprendi a investir, e agora eu já estou começando a pensar de novo em voltar para quitar o endividamento, porque, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer com o nosso país daqui para frente. Então, talvez seja interessante, já que eu tenho a dívida aqui desse apartamento, dele que eu estou falando, diminuir o valor da prestação que eu pago mensalmente. Eu posso fazer, em vez de investir, eu amortizo dívida. Então, para o patrimônio líquido, é melhor quitar dívida em vez de investir. Então, qual é o procedimento que eu uso no atendimento? Eu quantifico e qualifico a dívida, ou seja, eu procuro saber o valor e para quem a pessoa está devendo. E não deve ser surpresa para vocês, existe uma grande quantidade de pessoas que não têm ideia do total da dívida. Eu mesmo aqui agora, se eu falar, pô, quanto exatamente eu estou devendo, eu não tenho muito uma ideia, eu teria que fazer uma conta rápida. Então, é uma coisa muito difícil, a menos que você mantenha um sistema de informação, né, bem apurado, de modo que você alimente isso daí com esse tipo de informação. Mas, caso contrário, é muito raro uma pessoa ter esse tipo de coisa bem na cabeça, né? Então, a ideia é, depois de qualificado e quantificado, a gente reduzir e talvez zerar esse endividamento. E, depois desse ponto, destinar para investimento. Então, vamos supor que uma pessoa gasta aí R$1.000 por mês para quitar a dívida, todo mês. Se ela diminuir esse endividamento e puder manter esse fluxo de caixa de R$1.000 destinado para acabar a dívida, chega um ponto que acaba, a gente pode pegar esses R$1.000 a partir de lá e investir na Bolsa de Valores. Tá? Então, essa seria uma ideia. A propósito, hoje, nesse atendimento de 200 dias que eu fiz, a pessoa que eu estava atendendo está com uma dívida bem alta, algo como 300 vezes, 3 vezes a média, que eu já falei aqui, bem alta mesmo, mas também com uma renda em torno de 4 vezes o valor médio. Né? Então, a ideia é provocar uma folga no orçamento para quitar a dívida. Quando a dívida chegar no final, destinar isso para investimento. Então, essa é a estratégia que eu procuro usar. O que é muito importante para isso daí? É o estilo de vida da pessoa. Por quê? Normalmente eu gosto de fazer comparação do estilo de vida com a renda. Quando você tem estilo de vida menor do que a renda, sobra dinheiro e você pode ou investir ou quitar dívida com antecedência. Se o seu estilo de vida é maior do que sua renda, então você vai ter um endividamento constante, ou a queima de reserva. Né? O que é estilo de vida? É a soma do que você gasta. Okay? Então, o seu estilo de vida, suas roupas, os lugares que você frequenta, onde você tira férias, quando a gente podia viajar, então tudo isso faz parte do nosso estilo de vida. O grande lance das finanças pessoais, né, a gente pode falar sobre finanças pessoais durante 10 segundos. A gente aprende tudo o que precisa. O que a gente tem que falar? Gastar menos do que ganha. Ou seja, estilo de vida dentro da renda. Ponto. Acabou. Agora, para o estilo de vida entrar na renda, ficar menor do que a renda, tem todos os procedimentos que a gente precisa fazer. Reduzir endividamento, fazer um orçamento para funcionar, fazer investimentos para consumir depois e por aí vai. Tá?
Então, é o que eu digo aí, é a prática do orçamento. O endividamento, ele começa a ficar reduzido com a prática do endividamento, é o que o método prevê. Para quem paga dívidas com frequência. Ao terminar, há uma origem de recursos no orçamento. Então, o ideal é continuar destinando recursos para investimento. Isso que eu acabei de falar agora. Né? Se a gente faz um planejamento, coloca as dívidas antecipadas dentro do orçamento, e chega um ponto que a gente acaba, que a propósito, se não me engano, foi ontem também que eu atendi uma pessoa que falou para mim, Luiz, paguei meu último consignado agora em março. Eu até anotei isso na ficha, porque é realmente um marco interessante. Né? Uma pessoa que está sempre endividada, com base numa tutoria como essa pessoa já deve estar aí pelo 15º, 18º atendimento, ela reportar para mim que terminou de pagar o consignado. Isso é interessante. Tá? Então, chega um ponto que começa a sobrar dinheiro e você tem que destinar isso para investimento. E aí tem uma brincadeirazinha, né? Só a gente que sabe mesmo a felicidade de quitar a última parcela da dívida. Né? Quem tem muito dinheiro não tem esse tipo de felicidade de vez em quando. Mas eu lembro bem, eu comprei um carro financiado uma vez, quando eu paguei a última prestação, eu fiquei feliz com essas pessoas aí de desenho. Então, é uma brincadeirazinha interessante. Aí, algumas outras estatísticas que eu fiz de recorte. Né? Primeiro, lá de cima, deixa eu ver aqui. Está relacionada a fazer orçamento, a primeira lá de cima. Né? Então, estou cruzando orçamento com dívida. Quem faz orçamento, dívida média de 69 mil. Quem não faz orçamento, dívida média de 115 mil. Então, essa primeira tirinha aí, a gente vê, com base no que responderam para mim, né, se faz ou não faz orçamento, eu dividi em 2 grupos, vi dívida média. Então, repara que dívida média de quem não faz orçamento tende a ser maior. Então, talvez esteja implícito que fazer orçamento é provável que, na média, essas pessoas, comparadas dentro de um determinado grupo, tenham dívidas menores. Okay? Segunda tirinha é a dívida correlacionada com o Estado Civil. Então, a gente vê que o viúvo tem a maior dívida, 249 mil, quase 250 mil. Então, ser viúvo indica ter dívida maior, por essa amostra aí. Na tira de baixo, entre sexos, masculino e feminino, a dívida é maior para as mulheres, sexo feminino, embora num grau bem pequeno, quase 3 mil reais acima. Né? Então, dívida média dos homens, 100 mil, dívida média das mulheres, 102,9. Então, as mulheres têm mais dívida. Aí embaixo, dívida por quem faz e não faz orçamento, eu já tinha falado lá em cima, e também distribuído por idade, eu já tinha mostrado esse gráfico antes. Do lado direito, é um pouco confuso, até me perco aqui para falar, mas basicamente eu dividi quem tem dívida zero, eu coloquei na coluna da esquerda, e que tem dívida acima de 130 mil. Então, se ela ficasse enquadrada para mim como uma pessoa que tem uma dívida acima de 130 mil, eu colocava aí nessa amostra. Então, do público casado, tem uma incidência maior, né, 63%, com dívida acima de 130 mil. Então, 37% dos casados têm dívida zero. Então, uma parcela maior de pessoas casadas tem uma dívida que eu considero alta, né, acima da média, que a média é 120, mais ou menos. Então, está acima da média. Casado é estar acima da média em dívida. Bom, divorciado, 17,9, eu não sei por que está isso aí. Separado e solteiro. Então, ser solteiro ou separado tem 43% de incidência, contra 23% por 130 mil. Então, ser separado ou solteiro indica que tem uma maior quantidade de pessoas com dívida zero. Aí vai entrando aí, né? Não vou lembrar muito bem. A renda média
Quem tem mais dívida tem uma renda média maior. Isso eu achei interessante também. Quem tem dívida maior tem o dobro da quantidade de filhos de quem tem dívida zero. Por aí vai. Então, primeiro ponto foi o endividamento. Vamos para o processo orçamentário. Então, isso é uma sequência. Primeiro, eu estudo o endividamento da pessoa para depois tentar ensinar essa pessoa a fazer orçamento. A propósito, eu já vou dizendo, como eu já disse antes, se não me engano, o ponto que realmente difere as pessoas. Tá? As pessoas não sabem fazer orçamento. É possível que alguns aí da turma também não façam por não saberem fazer orçamento. Existem algumas questões interessantes, porque no processo orçamentário a gente tem que gerar informação que são basicamente demonstrações financeiras, que a gente aprende no curso de contábeis. Né? E a grande maioria das pessoas não tem muito bem conhecimento dessa técnica de transformar um fato qualquer num registro contábil que vai ser sintetizado num balancete, que pode virar um balanço ou uma demonstração de fluxo de caixa, por exemplo, que são coisas muito úteis para quem quer fazer um orçamento. Então, essa virada de chave entre o registro de uma determinada operação e a elaboração de uma demonstração financeira é bem decisiva para fazer o orçamento. E aí, a grande maioria das pessoas não passa dessa fase. Então, eu peguei 3 youtubers que me passaram aí pela cabeça e vi o que eles estavam falando sobre fazer orçamento. O primeiro deles, muito conhecido, Thiago Nigro, já mega milionário. Então, ele recomendou algo que eu não gostei muito, mas eu estou só citando ele. Tá? Eu tenho um pouco de reserva com relação a isso, de você destinar, falar para milhões de pessoas, que é o caso dele, né? Você deve pegar, destinar 50% para gastos essenciais, etc. Porque isso é muito difícil, as pessoas são muito diferentes. Né? Mas essa é a forma que ele falou aí nesse vídeo. Gastos essenciais no máximo 50%, condomínio em torno de 10%, água, energia elétrica e gás 5%, e por aí vai. Eu não gosto muito disso, mas é algo sugerido por ele, e ele é uma pessoa muito conhecida. Vocês devem ter conhecimento sobre o canal dele. A meta dele na vida é chegar ao bilhão, né? Ele já deve estar aí com 100, 200, 300 milhões em investimento e está subindo. Ele quer ser bilionário. Uma menina que eu não conhecia, continuo sem ter muita ideia dela, mas veio aí na pesquisa que eu fiz, né, Júlia Mendonça, eu achei interessante, trouxe para cá. Então, a ideia para o processo orçamentário, ter metas, anotar tudo. Esse anotar tudo já é realmente uma dificuldade que as pessoas têm. Né? Tem porque as pessoas esquecem, tem porque às vezes ela está sem alguma coisa para anotar, no caso caneta e papel, ou bloco de notas de celular. Tá? Às vezes não sabe fazer isso, esquece lá no bloco de notas, etc. Então, a ideia do orçamento, segundo a Júlia, acertar a vida através da gestão. Isso eu concordo muito com ela. O uso do orçamento, ele vem através da gestão dos recursos. Ela sugeriu uma regra de 50, 30, 20, muito parecida aqui com o Thiago Nigro, que colocou 50% dos gastos essenciais. E eu não lembro muito bem o que é esse 50, 20, 30, 20, mas, se não me engano, esses 50 são os gastos essenciais para você viver, por exemplo. 30%, se não me engano, é o que eles chamam de estilo de vida, né? Que você vai fazer, assim, um ou outro luxo, vão estar dentro desses 30%. E o 20% é ou redução de dívida ou aumento de investimentos, ou as duas coisas. Tá? E ela cita aí que é para planejar o futuro com o uso do orçamento. E o terceiro é esse Pedro Vieira, da Universidade Financeira. Ele sugere o orçamento como uma ferramenta que causa diferenças na vida, eu concordo. Eu já faço orçamento há, sei lá, uns 8 anos, mais ou menos. E de lá para cá, muita coisa mudou. É bem interessante fazer orçamento. Bom, orçamento é chato, cansativo, então ele disse isso, eu concordo. Tá?
embora eu ache bacana, mas eu não fico assim muito feliz quando eu tenho que sentar aqui para mexer no meu orçamento, principalmente nos últimos dias aí, que os preços estão aumentando muito, então o dinheiro está acabando mais rapidamente, digamos assim, mas o processo em si de coletar informação, sintetizar e gerar informação sob forma de documentos, como fluxo de caixa, por exemplo, é muito cansativo e depende de algum conhecimento dessa mecânica. Então, é possível, inclusive, porque as pessoas não continuam no Doutor Finanças, né? O medo da real situação, entrar em contato com essas questões do patrimônio da pessoa, isso pode dar realmente uma sensação ruim. E ele sugere que, quando a gente entende os benefícios, a gente vai usar o orçamento, com que eu concordo completamente. Eu costumo dizer que o benefício de usar supera muito o custo de todo esse cansaço e o fato de ser chato. Bom, o bonitão aí, ele escreveu um livro muito famoso no mundo inteiro, Os Segredos da Mente Milionária. Muitas pessoas, na parte de finanças pessoais, estão sugerindo, investigando, afirmando, por causa de pesquisas, de que a gente não é rico porque não quer, porque não tem determinados procedimentos que são razoavelmente fáceis de serem adotados, desde que a gente tenha, que eles chamam lá de mindset, ou até alguns hábitos que a gente pode adquirir. Ele chamou isso aí de segredos, né, da mente milionária, a maneira como você encara as coisas na sua vida. Então, lá desse livro, eu peguei uma parte. Ele sugeriu uma coisa interessante sobre o orçamento. Antes de gerir uma grande fortuna, precisamos adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Então, por exemplo, eu ganho R$ 1.000 por mês. Para que eu vou fazer orçamento? Cara, por causa disso, porque a renda cresce, se não me engano, 3% ao ano. A minha renda, a sua renda, a renda de todo mundo. Em média, a gente vai aumentando o salário 3% ao ano, como se fosse uma capitalização. Então, nós vamos ter mais dinheiro. Eu mostrei aí a média das pessoas, vai crescendo com a idade. Nós vamos ter mais renda. Se nós não curarmos, entre aspas, esses problemas com pouca grana, nós vamos aumentando a renda e simplesmente cada aumento de renda vão entrar ali mais problemas. Então, aumentou renda, aumentou problema, aumentou renda, aumentou problema. O grande lance é você aumentar a renda e manter com o nível de problemas baixo. Então, a ideia é nós todos aprendermos a lidar com pouco dinheiro. O hábito é mais importante do que a quantidade de dinheiro, e até eu grifo isso daí em amarelo, né? O hábito é mais importante do que a quantidade de dinheiro. Eu assisti a um vídeo, que vocês já devem ter visto também, de um porteiro, se não me engano, um porteiro, eu acho que ele era americano, na época da morte dele, foram ver lá as coisas que ele tinha, e tinha uma poupança, se não me engano, de $8 milhões. $8 milhões, uma pessoa simples, um porteiro de um prédio. E aí isso chamou muita atenção, né? O que acontecia? Essa pessoa simplesmente ela poupava com consistência, então ele tinha o hábito. Ele viu isso em algum lugar, não lembro bem da história dele, mas ele manteve essa constância. Então ele no momento do falecimento dele, ele podia, olha quanto dinheiro ele podia ter aproveitado. Então, não é necessário que eu tenha formação, né? Não é necessário que eu tenha altos conhecimentos sobre finanças, sobre bolsas, etc. Tem alguns poucos caminhos que a gente pode seguir que dependem mais de hábito do que de conhecimento. Então, esse livro, se não me engano, são 16 hábitos, se não me engano. Tá? Já li esse livro há bastante tempo. E aí ele sempre compara esses hábitos com pessoas mais pobres e pessoas mais ricas, e ele mostra, por esse hábito, que as pessoas mais pobres, nesse caso que ele estuda, não têm e que as pessoas ricas têm. Então, tendo o hábito e mantendo a constância, a pessoa enriquece. É o que ele tenta falar nesse livro aí. Então, aí tem uma foto de uma pessoa que, nesse atendimento, esse senhor, ele trouxe para mim, né, vários papéis. Se não me engano,
Eram anotações que eram 12 folhas que ele fez lá anotando. Então, que eu tinha pedido 3 meses de anotação de gasto, e essa pessoa trouxe. E como ele não sabia fazer, como eu disse ainda agora, como é que eu faço para passar de um registro cronológico de gastos, que é isso que está na mão dele lá, para eu sintetizar essa informação e gerar um fluxo de caixa de modo que eu faça assim, eu ganhei dinheiro tanto daqui e gastei dinheiro tanto aqui, né? Origem e aplicação de recursos. Isso as pessoas não fazem. Tá? Para mim, esse é o ponto principal que bloqueia as finanças pessoais. As pessoas não sabem fazer o orçamento, isso que esse senhor está fazendo aí. Então, eu aproveitei, eu gosto muito dele, ele tem uma admiração por mim também, então a gente conversa muito. E falei, deixa eu tirar uma foto para mostrar nas palestras, e ele me autorizou, tá aí a foto. Então, esse espaço do Doutor Finanças, aí a gente ainda não tinha aquela salinha que eu falei, é feito dentro da sala de aula lá, é para isso aí. Então, pega aí, vamos fazer, soma aqui para dar o número tal, tá vendo como é que faz? Por aí vai. Então, a ideia é coletar informação por 3 meses, isso que eu pedi para ele trazer, para montar algo que eu resolvi chamar de mês típico. É um mês que representa a média desses 3 meses. Então, com essa média, eu gero um fluxo de caixa. Em média, essa pessoa ganha tanto e gasta tanto, em média. A partir daí, eu vou para a prática orçamentária, ou seja, com esse mês médio eu faço o planejamento. Então, por exemplo, acabei de fazer isso, tem 2 ou 3 semanas. Eu planejei todo o mês de todo o ano de 2021, de março até dezembro, com base na média que uma menina trouxe para mim do ano passado. Então, naquela média, ela ganhava tanto e gastava tanto. Ok? Então, esse é o plano. Multiplica por 10, se não me engano, são os meses de março até dezembro. Então, isso é o plano. A execução vai ser gerar essas anotações e o controle vai ser checar se o que está previsto realmente aconteceu. Eu acho que eu vou ganhar R$ 7.500 por mês daqui até o fim do ano. Então, o controle vai dizer se realmente eu ganhei 7.500 ou se eu ganhei mais, ou se eu ganhei menos. E o que eu vou ter feito para corrigir ou para conviver com isso. Se eu esperava receber 7.500 e recebi 8.000, significa que tem R$ 500 a mais no meu orçamento para eu destinar por aí. Então, essa que é a função controle. As pessoas não sabem fazer isso. Aí, as finanças pessoais travam efetivamente. Então, alguma informação sobre o orçamento? Deixa eu ver onde é que está aqui. Tá. Só repetindo aquela informação que eu já falei lá atrás. Nessa tira, o 35% aí na faixa dos 20 a 30 anos. Então, essa faixa de idade com o faz orçamento está nesse gráfico aí à direita. Então, reparem que, acredito que vocês devem ter em torno de 24, 26 anos em média. Tá? Então, esse gráfico representa a turma. Provavelmente, se vocês precisarem fazer o orçamento, provavelmente vocês vão ter mais receptividade para isso. Não só pela idade, como por estar fazendo um curso superior na área de negócios. Tá? Então, o fato de ser futuros contadores, administradores, economistas, etc., provavelmente é um diferencial positivo para essa prática orçamentária. E garanto para vocês, realmente é uma dificuldade muito grande a pessoa fazer o orçamento. E para mim ela é decisória. Então, sobre o orçamento e Estado Civil, vamos ver aqui. Como eu disse, do lado esquerdo, os viúvos, né, é a maior concentração de resposta que faz orçamento. Então, o viúvo tem maior dívida, né, e também faz orçamento. E tem a maior renda, né, isso também já era esperado. E tem maior quantidade de bens de direito, está acima da média, R$ 918 mil de bens de direito. Então, outras variáveis. Processo orçamentário, vamos ver aqui. Bom,
na parte de baixo dessa primeira tira, não faz orçamento, né? Os mais velhos, né? Idade média dos mais velhos, 43 anos, idade média dos mais novos, 41 anos. Então, não faz orçamento, são os mais velhos. Não faz orçamento quem ganha mais, por esse gráfico aí. Não faz orçamento quem tem mais filhos, 1,1 contra 1. Não faz orçamento quem tem maior dívida, como a gente já viu lá atrás. E não faz orçamento quem tem mais bens e direitos. Isso também não entendi muito bem. Mas é o que está dizendo aí. O fato da pessoa não fazer orçamento, de alguma maneira, acaba resultando na vida dele uma acumulação de bens e direitos aí de mais de 100 mil reais, 140 mil reais acima de quem faz orçamento. Né? Interessante. E com relação ao sexo, 27% das mulheres fazem orçamento contra 21% dos homens. Então, de uma maneira... perdão. 27% do sexo masculino faz e 21% do feminino. Então, de uma certa forma, ser homem, em relação a ser mulher, homens fazem orçamento, mulheres não. Bom, são 8 horas, eu vou ficar por aqui. A gente recomeça daqui na próxima aula, que é terça-feira que vem, conforme a orientação da universidade. Eu pergunto se tem alguma dúvida que eu possa tentar responder. Vou ver se tem alguma coisa aqui no chat. Nada sendo perguntado. Então, a gente falou... Pois não. Não é bem uma dúvida, mas eu tinha entrado em contato com você pelo e-mail, falando que eu tinha interesse em ficar também para aula de ética, mas eu só consegui me inscrever no SIGA agora no período de alteração. Eu queria saber se você pode me incluir na turma, mandar um link por e-mail. Você mandou isso por e-mail para mim? Eu mandei para aquele e-mail que você indicou, para a gente falar o nome. Tá. Kaique, o link é o mesmo, é só você aguardar e voltar para essa sala virtual às 8h30. Ok? Sim, perfeito. Ok, obrigado. E você tem que ver, se você pediu para entrar na turma de ética, seu nome já está lá. Se não, só você mandar um e-mail e pedir para eu incluir você na turma de ética. Tá bem. Tá bom? Valeu. 8h30 a gente vai estar aqui de volta. Valeu. Beleza. Valeu. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Onde essas aulas ficam gravadas? Nós temos uma... Vou colocar aqui. Tem um canal no YouTube chamado, desse jeito aí, Finanças Pessoais, UFRJ. E, normalmente, né, quando acaba as aulas, eu edito os vídeos, durante a madrugada eles sobem lá para o canal, e aí tem as pastas, são os períodos, então vai ter uma pasta 2020/2, para finanças pessoais e para ética. Então, fica lá. Inclusive, aulas lá para trás. Tudo gravado, está registrado. Bom, então a gente falou agora sobre endividamento e orçamento. Beleza. Próxima terça-feira eu vou continuar com poupança e investimentos e fruição. Lembrando que poupança e investimento é o assunto que as pessoas mais gostam. Em palestra, ou até nessa própria disciplina aqui. Tá? Eu também acho bem interessante. Bom, não tendo perguntas, professor Simval, algum comentário? Só lembrando que já são 8, que a gente não pode passar muito, mas... Eu queria só antecipar a turma que mais adiante, mas não muito mais adiante, eu vou dar uma palestra sobre produção de monografia. E eu acho que esse tema, produção de monografia, deve ser apresentado aos alunos ao longo do curso por diversas vezes. Isso não é uma coisa de uma matéria chata que só o diabo, chamada metodologia do trabalho científico, não tem coisa mais enfadonha do que essa matéria, mas eu acho que
a gente deve abordar de outra forma, que é a produção da monografia, porque cada um de vocês tem esse objetivo de sair daí com diploma e tem que saber como é que faz a maldita monografia para poder obter o diploma, sem o qual você não vai obter. Então, eu procuro esclarecer um pouco sobre isso, e é lógico, é claro, é evidente que o orientador de vocês é quem vai dar exatamente, vai reger essa orquestra aí para vocês. Mas é bom que vocês já saibam de antemão como é que funciona essa produção de monografia. Era o que eu tinha para comunicar só. Beleza. Então tá, senhores e senhoras, foi um prazer estar aqui com vocês. Até terça-feira, se Deus quiser. Bom feriadão, mega feriadão para todo mundo. E para quem é de ética, 8h30 estarei aqui em ponto para a gente recomeçar. Bom fim de semana, galera. Até terça-feira, se Deus quiser. Cuidem-se. Com certeza. Bom fim de semana, pessoal. Boa noite, professor. É o Ítalo. Fala, Ítalo. Beleza? Beleza. E com o senhor, tudo bem? Graças a Deus. Tudo jóia. Eu solicitei a quebra de pré-requisito ao Marcos, só que, infelizmente, eu não sei se por alguma ocasião, a Secretaria de Ciências Contábeis não está realizando a quebra de pré-requisito. Aí, infelizmente, eu não devo conseguir cursar, porque eu devo ser expulso da turma. Mas eu tô gostando muito, e eu vou tentar em outros semestres retornar para cursar. Ok. Mas você já pediu para o seu coordenador? Porque eu tenho a impressão que é o seu coordenador que quebra. Eu perguntei à minha secretaria e ela falou que em casos de matérias fora do curso de economia, eu terei que solicitar a secretaria do curso em questão. Aí por isso que eu falei com você na última aula. Entendi. E, desculpa, eu não lembro da resposta dele. Ele falou que não pode fazer? Ele falou que a Secretaria de Contabilidade... Eu até enviei um e-mail para o senhor informando, mas ele informou que a Secretaria de Contabilidade não está realizando nenhuma quebra de pré-requisito. Caramba. Eu fiz a mesma coisa que o Ítalo. Eu até cheguei a comentar com o senhor no final da última aula também. É o mesmo caso, e aí a gente respondeu a mesma coisa. Poxa, eu queria tanto que outras pessoas viessem fazer essa disciplina. Depende do meu coordenador quebrar. Oh, meu Deus. Realmente eu não sabia. Peço desculpas, porque para mim isso é bem óbvio, que quem sabe o quão importante seria isso, seria o seu coordenador, não o meu. Como é que o meu coordenador vai saber coisa de alguém de outro curso? Pode ser até por isso que ele não esteja querendo quebrar. Mas eu soube também... pode ter outra coisa aí, tá? No período da pandemia, numa das reuniões de que eu participei, foi dito que não haveria quebra de pré-requisito, por causa da pandemia. Então, pode ser por isso também. Tá? Eu acredito que tenha ocorrido alguma coisa, alguma ocasião especial, que não era comum. Antes realizavam. Sabe por quê? Eu suponho, tá, Ítalo? Não sei, porque eu não participo da gestão. Senão todo mundo pede tudo. Você imagina, né? Para algumas pessoas é fácil fazer um monte de disciplina aí, ia ficar uma doideira. Então, pode ser por isso, eles devem ter chegado à conclusão lá que não vai fazer para ninguém, né? Mas eu estou achando um pouco estranho, mesmo assim. Uma pena. Mas tá bem, eu vou tentar outros semestres, quando eu conseguir quebrar... Ou qualquer coisa, se só tiver uma ou duas matérias de pré-requisito, eu até tento fazer agora, para na próxima conseguir puxar essa. Mas eu agradeço e eu gostei da aula. Boa aula, professor. Obrigado. Eu agradeço suas palavras. Bom,
convite está aí. Se você não me pedir para sair da lista de e-mail, eu não vou tirar. Então, você vai ficar recebendo os links. Se quiser participar, ok. Se você quiser sair, é só me avisar. Professor, não precisa mandar mais nada, não. Aí eu te agradeço e vou lá e tiro o seu nome, tá? Tá bem, tá bem. Eu vou continuar recebendo. Tá bom, então. Valeu. Forte abraço. Boa noite. Boa noite.